Alguns julgados entendiam que na área urbana deveria ser respeitado somente 15 metros e outros entendiam que deveria ser respeitado as faixas marginais de APPs, de áreas de preservação permanente, tipificadas no novo Código Florestal. Para iniciar aqui, como nós temos profissionais de diversas áreas, vamos falar um pouquinho sobre a área de preservação permanente para as pessoas entenderem o que são áreas de preservação permanente. O novo Código Florestal, também alguns estados como Minas Gerais possuem leis estaduais que estabelecem o que são áreas de preservação permanente. A competência para legislar na área de meio ambiente pertence à União, aos estados e os municípios. Ambos podem legislar no sentido de alcançar a preservação e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o novo Código Florestal, como tem gente de diversos estados, vamos falar mais em cima do novo Código Florestal. Ele estabelece que áreas de preservação permanente são áreas urbanas ou rurais. Ele não faz distinção entre a área, se ela é urbana ou rural. Ele também não faz distinção se a área é coberta ou não por vegetação nativa. A norma, ela tutela a área, ela não tutela a vegetação nativa. Então, independente se tem vegetação ou não na área, ela é considerada de preservação permanente. E independente se a área é urbana ou rural, também essa área é considerada de preservação permanente. Então, áreas de preservação permanente são áreas cobertas ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Aí a norma, além dela tipificar esse conceito, né, essa função que a área de preservação permanente ela necessita ter, ela também tipifica quais são as características que a área precisa ter para ela ser considerada de preservação permanente. Topos de morros, montes ou montanhas com altura superior a 100 metros e inclinação média maior que 25 graus é considerado área de preservação permanente. Então, se o morro ele tiver uma altura maior que 100 metros, você divide ele em 3, o seu terço superior será a área de preservação permanente, caso a inclinação dele seja maior que 25 graus. Outra área que é considerada de preservação permanente são as encostas. As encostas, se elas tiverem uma declividade maior que 45 graus, elas são consideradas de preservação permanente. Aqui já não precisa ter altura o morro, basta a declividade ser maior que 25 graus. As áreas de preservação permanente mais comuns são as faixas marginais de cursos d'água, que pode ser perenes ou intermitentes. Esses cursos d'água eles têm que ser naturais. Se o curso d'água, o córrego ou o rio, ele tiver uma largura inferior a 10 metros, tem que ser resguardado 30 metros de área de preservação permanente. Se ele for de 10 a 50 metros, tem que ser resguardado 50 metros de área de preservação permanente. Se for de 50 a 200 metros, tem que ser resguardado 100 metros de área de preservação permanente. Córregos ou rios com larguras superiores a 200 metros, tem que ser resguardado 200 metros de área de preservação permanente. E rios, né, acima de 600 metros, tem que ser resguardado 500 metros de área de preservação permanente. Então, a faixa marginal aqui do córrego ou do rio, ela é definida de acordo com sua largura. Quanto maior a largura do rio, maior será a área considerada de preservação permanente ao seu entorno, à sua margem. E lembrando que, independente se tem vegetação nativa ou não nessa área. Outra área definida como de preservação permanente são os raios de 50 metros ao redor de nascentes. Essas nascentes podem ser perenes ou intermitentes. Se você for lá no novo Código Florestal, vai estar escrito lá, área de preservação permanente somente um raio de 50 metros ao redor de nascentes perenes. Perenes são aquelas que fluem água durante todo o período do ano. Porém, uma ação direta de inconstitucionalidade, o STF ele julgou que os raios de 50 metros ao redor de nascentes intermitentes também são áreas de preservação permanente. Então, embora lá no novo Código Florestal esteja escrito somente perenes,
são perenes ou intermitentes. Alguém perguntou aqui, se for inferior a 10 metros, qualquer tamanho inferior a 10 metros, o curso d'água, né, o córrego ou o rio, tem que ser resguardado 30 metros. Pode ser um córregozinho que escorre lá uma gota d'água lá, tem que ser resguardado 30 metros. Agora, passou de 10 metros o rio, aí já tem que ver o tamanho. Se for de 10 a 50, tem que ser resguardado 50 metros e assim por diante. A pergunta da Andréia aí. Está respondida, Andréia? Então, voltando aqui à nascente, então independe se ela é perene ou intermitente. Tem que ser resguardado o raio de 50 metros ao seu redor. E independente também se é área urbana ou rural, ou se tem vegetação nativa ou não na área. Existem, né, outras áreas consideradas de preservação permanente. Todas estão definidas lá no novo Código Florestal. Não vou elencar aqui todas, porque a gente vai acabar perdendo muito tempo. É só dar uma lida lá. É importante demais em relação a isso aqui. Se você for trabalhar na área, ou se você trabalha, não basta observar somente essas medidas e essas definições estabelecidas no novo Código Florestal. Por quê? Porque as leis estaduais e municipais, elas podem aumentar essa faixa marginal. No estado do Texas brasileiro, se tiver uma lei e a norma estadual delimitar que a margem do curso d'água lá, o rio inferior a 10 metros, tem que ser resguardado 50 metros de área de preservação permanente, essa norma ela é válida. A norma estadual ela pode ser mais restritiva que a norma federal. O estado ou o município ele apenas não pode delimitar que no seu estado ou no seu município a área de preservação permanente é apenas 20 metros. Agora, aumentar o raio de proteção, o estado ou o município ele pode. Entendido, então, o que são áreas de preservação permanente, nós vamos focar nessa área de preservação permanente aqui, a margem de rios e córregos. Por quê? Porque o tema 1010 foi julgado com base nisso aqui, a distância que deve ser respeitada nas áreas urbanas a partir da calha, né, do leito regular dos rios ou córregos. Esse julgado foi por causa dessa norma aqui, que é a Lei 6766 de 79. Ela define os critérios para a implantação de loteamentos e parcelamentos de solos em perímetros urbanos. Lembrando a todos que a implantação de loteamento em zona rural ela é proibida e configura crime contra a administração pública, cuja pena, né, varia de 1 a 5 anos, se eu não me engano. Então, a implantação de loteamentos em zonas rurais é ilícito, porque o imóvel rural, a função dele é outra, diferente do imóvel urbano. A função do imóvel rural é a moradia, a agricultura, a pecuária, né, o agronegócio, a atividade agro-silvopastoril em si. Agora, a função do imóvel urbano é a moradia, o comércio, etc. Então, são funções diferentes. Então, se você divide o imóvel rural em lotes, ele perde a sua função social. Por quê? Você não tem como exercer a agricultura dentro do lote. Por isso, é vedado a implantação de loteamentos em zona rural. Em regra, o imóvel rural só pode ser dividido em grebas, né, tamanhos superiores a 3 hectares. A lei do fato consumado é pacificado em jurisprudências do STJ que não se aplica a questões ambientais. Então, não existe essa questão do fato consumado em relação ao meio ambiente. Essa decisão ela não trouxe uma insegurança jurídica também, porque todas as decisões anteriores do STJ elas foram nesse sentido da aplicação do novo Código Florestal. Inclusive, um dos ministros, o relator, ele tinha proposto para essa questão dos 30 metros valer de agora adiante. Porém, os outros ponderaram e ele voltou atrás, porque não estava havendo uma mudança de jurisprudência no STJ. Ele estava apenas confirmando a jurisprudência, inclusive quando os processos ambientais chegam no STJ em relação à construção dentro da área de preservação permanente, nos perímetros urbanos, a jurisprudência é no sentido da demolição da obra. Então, não houve uma insegurança jurídica, não houve uma mudança de interpretação, apenas se confirmou
o que sempre foi interpretado dessa forma, que nas áreas urbanas ou rurais aplica-se o novo Código Florestal. 15 metros são apenas faixas não edificáveis, são aquelas faixas que nem o poder público pode autorizar a construção. Agora, a partir das faixas não edificáveis, embora ainda dentro da área de preservação permanente, nos casos previstos em normas e em leis, poderá o órgão ambiental autorizar algumas construções e até a permanência ali naquela área. Não deveria existir nenhum ato autorizativo que permitisse alguém construir dentro desses 15 metros. Porém, a partir dos 15 metros, caso exista a necessidade e esteja de acordo com os critérios previstos em lei e em normas, o órgão ambiental ele pode autorizar a construção a partir dos 15 metros, embora ainda esteja dentro da faixa tipificada como área de preservação permanente. Então, nós temos aqui um rio com largura inferior a 10 metros. Temos aqui as construções fora da área de preservação permanente, fora dos 30 metros. Porém, se o órgão ambiental autorizar, pode ser realizada essa construção dentro da área de preservação permanente, sempre fora dos 15 metros de faixa não edificável. Essa é a regra que vale, que foi confirmada pelo STJ e que sempre valeu. Não houve uma mudança de jurisprudência, essa regra sempre valeu, embora existam muitas construções dentro da APP. A regra é que tem que ser respeitado a área de preservação permanente definida no novo Código Florestal, que visa a proteção das matas ciliares e o meio ambiente, diferente da Lei 6766, que ela visa tutelar a questão do parcelamento de solo e do ordenamento público urbano, né, do ordenamento urbano, dos loteamentos, etc. Os julgados do STJ são no sentido da demolição da obra. Nós temos aqui um exemplo de um julgado de 2018 e os outros também são no sentido da demolição da obra. Então, quando chega um recurso ao STJ referente à construção dentro da área de preservação permanente, tem que ser analisado caso a caso, porque existem os critérios, né? Pode ter ocorrido uma licença ambiental, pode a construção ter sido realizada de forma lícita, mas em regra, se a construção não foi realizada de forma lícita, os julgados sempre foram no sentido da demolição da obra. Tem até uma súmula do STJ que não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em temas ambientais. Então, mesmo havendo a consolidação ali da construção, a teoria do fato consumado não se aplica. Me perguntaram aqui se a área consolidada anterior a 2008 é apenas para área rural. Sim, apenas para área rural. A Lei 20.922 do Estado de Minas Gerais definiu que os loteamentos, as construções e as benfeitorias em área de preservação permanente urbanas realizadas anteriores a 2008 seria área antrópica consolidada. Porém, teve uma ação direta de inconstitucionalidade deste artigo e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou inconstitucional. Então, esse artigo não se aplica, ele não tem validade. O Estado recorreu, porém, quem recorreu não tinha competência para recorrer ao STF, e o STF não julgou o mérito, indeferiu o recurso sem julgamento do mérito, porque quem ingressou com o recurso não tinha competência. Construiu a menos de 30 metros, tem que a obra ser regularizada junto ao órgão ambiental. Eu, particularmente, entendo o crime, ele é imediato, porém os efeitos dele são permanentes. Ele continua permanentemente impedindo ou dificultando a regeneração. Então, isso quer dizer o quê? A qualquer momento que a fiscalização chegar e encontrar uma obra dentro da área de preservação permanente, independente se ela foi construída ontem, há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, o crime ele está acontecendo, se renovando a todo momento, a infração ele está se renovando a todo momento. Por quê? Aquela obra ela está impedindo ou dificultando a regeneração, que é o crime do artigo 48 da Lei 9.605.
Então, se ela está impedindo naquele momento que uma vegetação se regenere ali, independente da época que ela foi implantada, está ocorrendo o ato ilícito. Então, cabe a autuação, cabe a multa, cabe o processo penal. Então, tem decisões nesse sentido e a maioria vão nesse sentido. Há algumas discussões sobre se o crime ele é permanente também, mas os efeitos são permanentes. Se a construção ocorrer dentro dos 15 metros, considerados como solo não edificável, ela enquadra nesse crime aqui do artigo 64, promover construção em solo não edificável. Então, construiu dentro dos 15 metros, enquadra nesse artigo. Construiu a partir dos 15 metros, mas ainda dentro da área de preservação permanente. Entendo eu que enquadra nesse artigo aqui, impedir ou dificultar a regeneração. Entendo com ressalvas também. O Ministério Público, às vezes, move ação baseada nesse artigo aqui, construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional atividade efetiva ou potencialmente poluidora. Entendimento meu, não enquadra, porque as atividades efetivas e potencialmente poluidoras passíveis de autorização e licenciamento ambiental são aquelas tipificadas em normas complementares a esse artigo. Por exemplo, o Estado de Minas Gerais tem a deliberação normativa 217 de 2017. Essa deliberação ela estabelece o porte da atividade, o potencial poluidor do ar, da água e do solo e o critério locacional. E, dependendo se a atividade enquadrar ali, ela é considerada potencialmente poluidora. Exemplo, bem simples, um laticínio, se ele tiver uma capacidade instalada de operar acima de 500 litros de leite por dia, a norma estabelece como atividade potencialmente poluidora. Se ele tiver capacidade instalada de operar menos de 500 litros de leite por dia, ele já não enquadra na norma como atividade potencialmente poluidora. Construções em APP não é abarcado por essa norma, nem por outra norma que estabeleça que são atividades potencialmente poluidoras. Então, entendo eu que não enquadra nesse artigo, mas sim no artigo 48, na parte criminal. Embora diversos doutrinadores renomados no direito ambiental, como Luiz Paulo Sirvinskas, Erdvis Meilaré, Vladimir Passo de Freitas, entre outros, eles entendem que para ocorrer esse crime de impedir ou dificultar a regeneração, tem que ter uma vegetação anteriormente degradada no local. Então, precisaria ter havido uma floresta ali, ela foi suprimida, para que ela estivesse em processo de regeneração, alguém vinha e destruía ou danificava ela. Aí enquadraria no crime. Então, muitas vezes, esse processo na parte penal, quando ele é julgado, e não há indícios que tinha uma vegetação no local, muitas vezes acontece a absolvição do autor, do réu, por não haver nenhuma vegetação nativa se regenerando. Porém, na esfera civil, que busca a reparação do dano ambiental, em regra, a pessoa é condenada a reparar o dano ambiental. Ou demolir a obra e fazer com que aquela área volte ao seu status anterior, plantando vegetação nativa e preservando a faixa marginal ali, a mata ciliar, ou determinando que aquele dano ambiental ele seja compensado em outro local. Então, em regra, acontece dessas duas formas. Ou o dano ambiental ele é compensado em outro local e a obra continua ali, ou o dano ambiental ele é reparado naquele local. Aí, nesses casos, tem que ser determinada a demolição, né? A justiça determina a demolição. Quando a demolição não é determinada? Quando aquela demolição, aquela obra de demolir ali pode ocasionar um dano ambiental maior do que a manutenção da obra no local. Dando sequência, outro julgado diferente do que estamos falando. Cursos d'águas canalizados, ou manilhados, ou concretados, etc. Existem jurisprudências que estabelecem que suas margens são áreas de preservação permanente. Existem outras que já o entendimento foi diferente, que não é área de preservação permanente. Os tribunais do Sul, normalmente, eles saem na frente, né, nessas questões de jurisprudência,
E nós temos aqui um julgado do Tribunal de Santa Catarina, que entendeu que nas faixas marginais de cursos d'água canalizados ou manilhados não se aplica a faixa de área de preservação permanente tipificada no novo Código Florestal, nem a faixa marginal prevista na Lei 6766, os 15 metros de solo não edificável. Aqui foi analisada a questão da função ambiental da área de preservação permanente. Se o curso d'água ele é manilhado ou canalizado, como a gente está vendo aqui, né, virou até um local público de lazer, ele não tem mais função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Como perdeu essa função ambiental, é desnecessário resguardar a faixa marginal de área de preservação permanente. Esse foi um julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Houve recurso que chegou até o STF, porém, o STF se julgou incompetente para analisar essa questão. Por quê? O STF, nesse caso aqui, ele teria que analisar documentos probatórios aqui, que não é função do STF em fase recursal. Então, o que está prevalecendo, pelo menos em Santa Catarina, é essa questão aqui dos cursos d'água manilhados ou canalizados, concretados, etc., não se aplica à faixa marginal de área de preservação permanente, embora tenha outros julgados também dizendo o contrário, que se aplica. Então é uma questão que não tem uma jurisprudência pacificada. O pulo do gato, que vocês não verão em quase lugar algum. O novo Código Florestal ele estabelece o quê? A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental, previstas em lei. Para ocorrer uma construção dentro da área de preservação permanente, lembrando, quando eu falo dentro da área de preservação permanente, é somente a partir dos 15 metros não edificáveis. Porque dentro dos 15 metros não edificáveis não pode, de forma alguma, não tem lei, atos normativos que tutelam a construção ali dentro. Então é a partir dos 15 metros, mas ainda dentro dos 30 metros ou dos 500 metros, dos 50 metros, dependendo do tamanho da área de preservação permanente. Dentro da área de preservação permanente, resguardando os 15 metros, pode ser realizado atividade de utilidade pública, de interesse social e de baixo impacto ambiental, desde que autorizada pelos órgãos ambientais. Então, o órgão ambiental ele pode autorizar intervenções nesse caso, de utilidade pública, interesse social e atividade de baixo impacto ambiental. O que são as atividades de baixo impacto ambiental? O novo Código Florestal e também as normas estaduais, pelo menos a de Minas Gerais, ela estabelece, e o novo Código Florestal, ele tipifica quais são as atividades de baixo impacto ambiental. Então, lá vai ter uma lista de atividades consideradas de baixo impacto ambiental, pelas quais os órgãos ambientais podem autorizar intervenção em área de preservação permanente. Na letra K lá, do artigo 3º do novo Código Florestal, estabelece que, além das que estão tipificadas lá, os conselhos nacionais de meio ambiente e os conselhos estaduais de meio ambiente, eles podem definir outras atividades como eventuais e de baixo impacto ambiental. Aqui que está o pulo do gato. O Estado de Minas Gerais definiu na resolução da DM, deliberação não resolução, da deliberação normativa Copan 213 de 2019, que edificações em lotes urbanos aprovados até 22 de junho, devidamente registrados em cartório, situados em área urbana consolidada, as edificações nesses lotes são consideradas atividades eventuais e de baixo impacto ambiental. Então, se você tem um lote que se enquadra neste requisito aqui, você pode solicitar ao órgão ambiental a regularização da construção nesse lote. Lembrando,
Se você for construir lá sem nenhum tipo de autorização do órgão ambiental, você estará correndo o risco de ser autuado, ter seu imóvel embargado, ter pedido de demolição do seu imóvel, não dá prisão em flagrante, porque é crime de menor potencial ofensivo, mas responder um processo penal. Agora, se você for ao órgão ambiental e solicitar regularização, com base nisso aqui, o órgão ambiental pode autorizar a construção ou regularizar a construção já existente neste lote, devido a ela ser atividade eventual de baixo impacto ambiental. Então, esta é a questão que abre uma brecha para quem tem um imóvel situado em APP e regularizar ele, ou construir nele, solicitar ao órgão ambiental uma autorização para a construção, tendo em vista que a obra é de baixo impacto ambiental, conforme define a deliberação normativa Copan 213. Lembrando que, dentro dos 15 metros, dos primeiros 15 metros a partir da margem do curso d'água é solo não edificável, não pode construir. Essa construção seria permitida somente a partir dos 15 metros. Tem que ser resguardada essa faixa de solo não edificável.